Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar algumas dicas de como eu percebi que eu estava pronta pro meu casamento. Bom, é simples, quando o Pedro me pediu em casamento, eu decidi que eu estava pronta. Aquela coisa... Brincadeira, gente. Vocês viram que eu fiz pronta, entre aspas, porque eu acho que ninguém nunca está totalmente pronto para um casamento. Mas na real, as pessoas se transformam ainda mais dentro do casamento. Mas é preciso ter algumas coisas em mente antes de pensar em casamento, entender algumas coisas e saber que você tem propriedade nessas coisas. Por exemplo, entender que o casamento é sacrificial, que vai existir alguns momentos que você terá que se sacrificar e que você terá que abrir mão de algo que você gosta ou algo que é importante pra você pelo casamento. E eu digo isso porque, por exemplo, o Pedro gosta muito de feijão fresquinho, feijão assim feito na hora. Eu já não curto tanto feijão. Se tiver feijão, tudo bem. Se não tiver feijão, também tudo bem. E aí que entra o ponto do mundo pós-moderno, que eu vou falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco, é que entra uma pressão em que, dependendo da forma como você reagir a isso, é ruim. Por exemplo, o certo seria eu dizer, não, o Pedro que faz o feijão dele, eu faço a comida e ele vai fazer o feijão dele. Eu não gosto de feijão. Por que eu faria feijão, já que eu não gosto de feijão? Já que pra mim tanto faz feijão. Esse seria um pensamento do mundo pós-moderno, né? Empoderamento, a mulher fazendo o que ela quer, o homem fazendo o que ele quer e blá 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 blá. Mas será que seria tão ruim se eu abrisse mão só porque eu não gosto fazer um feijão fresquinho pra agradar o meu marido? Será que seria tão ruim um dia o Pedro não comer o feijão pra comer a comida que eu sei fazer, faço melhor ali? Eu acho que existe um meio termo e é até sobre mais que a gente vai falar bastante sobre isso, o meio termo, como é importante a gente entender o meio termo. E o segundo ponto, também é muito importante, é saber o que Deus pensa sobre o casamento. Se você quer entrar no casamento antes de saber o que Deus pensa sobre o casamento, talvez você vá se frustrar muito. Porque, como eu falei, Deus não pensa da mesma forma como o mundo pós-moderno pensa do casamento. Deus, quando criou o casamento, ele criou o casamento com estruturas diferentes das o mundo pós-moderno tem criado. Na verdade, tá muito diferente. Eu e o Pedro, a gente reflete muito sobre isso. E a gente percebe que tá cada vez piorando. Por exemplo, que o certo é a mulher ser empoderada, né, pro mundo pós-moderno. A mulher tem que ser empoderada, a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que ganhar até às vezes mais que o marido, e se ela não for assim, coitada, ela é uma oprimida, uma pobre coitada. E aí vai de novo ao extremo. Por isso é importante a gente saber o que Deus pensa no casamento na Bíblia. Porque eu tenho certeza que quando Deus cria um homem e a mulher e ele diz que juntos serão um, ele não tá querendo que exista uma divisão do, por exemplo, a mulher faz a comida dela e o homem, se quiser, ele faz o feijão dele. Eu acredito muito numa estrutura que um faz pelo outro porque está fazendo pra ambos. E é muito importante saber disso. Eu posso até fazer um vídeo mais detalhado sobre a estrutura do casamento, a estrutura que é o casamento, o que Deus pensou. Assim, eu sei que é bem pouco o meu pensamento perto do que Deus realmente pensou pro casamento, mas o que ele mostra na Bíblia dele sobre o que ele pensa do casamento. Então, isso também é muito importante mesmo. Mais uma vez, saber o que Deus pensa do casamento na Bíblia. Então, se você tem alguma dúvida do que é o casamento, procure na Bíblia. Se você tem esse sonho de casar, se você está num relacionamento nesse momento e você quer saber se você está pronto para casar, primeiro se pergunte, eu sei o que é um casamento? Eu sei o que Deus pensa do casamento? Se não, comece a fazer um estudo, faça até com o seu noivo ou noiva, converse com ele, vamos conversar sobre o que é o casamento? Peça ajuda dos seus líderes espirituais, seus líderes, se tiver líderes de casais na sua igreja, também é muito importante isso. Ter alguém para conversar sobre o casamento. Isso ajudou muito eu e o Pedro na nossa caminhada também. E o terceiro ponto, que é um dos pontos também mais importantes, que é, eu sou uma pessoa para casar? Porque a gente se pergunta muito se o nosso noivo, ou nossa noiva, ou a pessoa com quem a gente está namorando, é alguém pelo qual eu casaria, né? Ah, essa pessoa, eu casaria com essa pessoa, eu casaria com esse cara que eu tô namorando, né? A gente pega muito, não sei, homens, mas mulheres, eu acredito que sim, se pegam muito conversando e falando sobre isso. Eu casaria com ele? Ah, eu casaria com ele. Mas você casaria com você mesmo? Essa pergunta é fundamental, porque aí você começa a olhar algumas coisas que você faz e talvez você pense, ah, eu acho que eu não casaria tanto comigo não, porque eu sou bem chata às vezes, sou bem ignorante, egoísta e gosto das coisas do meu jeito. Então, aí a gente volta lá no primeiro ponto, você não entende ainda que vai existir um sacrifício no casamento. Então é melhor você se organizar agora, se transformar agora, do que você entrar no casamento e falar assim, não, mas você disse que o casamento era pra se transformar. Sim, mas vão ser outras áreas da sua vida que Deus vai transformar.
Claro que algumas que você carrega como solteiro, porque como eu falei, ninguém está totalmente pronto para casar, mas a maioria das áreas que Deus vai tocar em você são áreas que você não passava quando estava solteiro, que são exatamente as áreas de sacrifício, as áreas de entender o que é ser um e não ser dois, e é muito legal essas áreas que Deus trabalha, mas isso também não vem ao caso. Mas você casaria com você mesmo? Também é a pergunta importante. Se você diz sim, então isso já é um bom passo para você entender que você está pronto para casar. Se você diz não, comece a orar para Deus, começa a querer entender, pergunte para as pessoas o que você faz que talvez não agrade elas, porque lembra, o casamento também é um relacionamento. Então se você não está se relacionando bem com determinada pessoa, talvez isso possa acarretar ser levada para o seu casamento. Então é importante você ajeitar isso antes de se casar. Bom, essas foram algumas das dicas, espero que vocês tenham gostado. Mas em breve faremos um vídeo, eu e o Pedro, contando um pouquinho da nossa história, de como nos conhecemos, como nos noivamos e como nos casamos e etc, toda a historinha. Eu sei que ainda existe muito caminho pela frente na minha vida de casado. Eu ainda tenho 1 ano e 2 meses de casado, não é nada, eu sou um bebezinho no casamento, se eu pudesse dizer assim. Mas eu entendo que é uma responsabilidade o casamento também, e é uma responsabilidade minha como mulher casada trazer uma esperança para os noivos que querem casar, porque essa esperança não foi entregue a mim quando eu me casei, antes de eu me casar. Na verdade, muitos cristãos, muitas pessoas que frequentavam igrejas, quando perguntavam se eu estava noiva e eu dizia sim, super empolgada, feliz com aquilo, porque eu sentia que era uma decisão certa, eles falavam: ai, meu primeiro ano foi muito difícil, ai, coitada de você, ai, tadinho, iludida, tá toda feliz, mas nem sabe o que vai acontecer. Sabe, trouxe uma negatividade que eu acho que não é preciso no momento, porque a gente tá cheio de expectativa e a gente tem que lembrar disso. Uma pessoa, quando tá num lugar, está casado, vai falar com uma pessoa que não está casada, está se preparando para isso, é bom que seja um papo que vá fazer ela crescer. Então eu espero que eu tenha feito você crescer nesse papo. E entender que sim, haverão desafios. Não tô falando que realmente vai ser um mar de rosas, você vai ser muito feliz. Mas vão ter desafios e você vai passar com uma paz de Deus. Se você entendeu todos esses pontos e se você está disposta a viver todos esses pontos dentro do seu casamento, vai ser muito mais fácil. E um ponto também muito importante que eu acabei esquecendo de falar é saber que o seu cônjuge também está no mesmo lugar que você, que ele pensa da mesma forma que você, que ele entende esses pontos como você entende. Então, pega esse vídeo, manda pro seu noivo, senta e conversa sobre ele, pergunta se ele sabe sobre esses pontos sobre essas dicas que a gente conversou, se ele está ciente, e se vocês não estão, se vocês não sabiam dessas coisas, comecem a estudar, comecem a orar sobre isso e estudem juntos, e eu tenho certeza que se vocês forem pro casamento com essas dicas em mente, vocês serão muito felizes, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.